cumpridas, certo? E fazer avançar nos dispositivos que aumentem o controle social desses empreendimentos, ou seja, as audiências públicas, certo? A transparência dos estudos de impacto ambiental, ampla divulgação, né? O princípio da publicidade, certo? Então eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, né? Agora, para que as audiências públicas sejam efetivamente participativas, né? Você tem que o quê? Fortalecer as instâncias de organização da sociedade civil, né? Para que essas participações se deem de forma qualificada. Certo? É o que é mais difícil. Isso. Pois não, professora? Eu só queria fazer uma parte, aproveitando o gancho do professor aqui, em relação a esses projetos de lei que toda hora estão querendo mudar. Surgiu um agora no começo do mês de junho, o projeto de lei como Código Ambiental. Tá? É um projeto bastante preocupante, me parece que da bancada ruralista, e que, em suma, ele revoga o Código Florestal e coloca a questão das áreas de preservação permanente e a reserva legal para a competência dos estados. Eles vão estabelecer o que é isso. Entendeu? Então, isso aí é altamente preocupante. Entre outras questões que são tratadas de uma forma assim, muito simplista, assim, parece que com vontade de não tratar, de não proteger, de não tutelar o meio ambiente, mas essa efetivamente causa-se uma preocupação muito grande, né? Esse projeto de Código Ambiental, ele simplesmente revoga o Código Florestal e fala, agora vocês, estados, que vão estabelecer o que é área de preservação permanente, o que é reserva legal. Isso é um absurdo, isso é um crime, porque se dentro do que a gente tem de legislação, com a legislação boa, a gente já tem tantos problemas de falta de cumprimento, imagina se a gente deixa isso a cargo de interesses políticos e econômicos, que é o que acontece no caso de passar isso para a competência do Estado. Deixa eu te perguntar, não foi Santa Catarina que fez recentemente uma mudança estadual e que foi questionado como sendo inconstitucional por conta disso? Se acontecer isso que você está dizendo, na verdade você vai estar liberando um caminho para legitimar isso. A consequência daquele código antes que ele aconteça. Catarina. Antes que ele aconteça. Então, como eles fizeram aquele projeto e não deu certo, que realmente aquilo ali esbarra na questão da constitucionalidade, o Estado não tem aquela competência para dizer diferente do que está na lei federal, que é o caso do Código Florestal, então não tem como viabilizar, eles mudaram. Então agora o projeto de lei federal é para simplesmente revoga o Código Florestal, tá? E aí fica para os estados isso que eles querem. Então agora os estados vão falar se é 1 metro de área de preservação permanente ou se não precisa mais de ter nas margens dos rios, é isso que está valendo. Doutora, a senhora está falando isso com a sua consciência ambiental, mas também como advogada, a senhora acha que a OAB, por exemplo, vai se colocar no meio desse caminho, vai entrar nessa briga? Eu acredito que sim. Eu não posso falar em nome da OAB, mas isso é uma questão assim que em termos jurídicos a gente perde muito em termos de legislação, se isso acontecer. Então eu acredito que outros órgãos também ligados à questão dos advogados, existem vários outros institutos e também os ambientalistas, eles vão se posicionar sim. É porque é uma coisa recente que está acontecendo agora e que está começando as pessoas a se atentarem. Parece ter um projeto de lei aí um pouco problemático. Então vamos atentar para isso, para não deixar passar quando a gente vê já foi aprovado. Ele é extremamente prejudicial para isso tudo que a gente está discutindo em termos que a gente tem de tutela do meio ambiente no Brasil. O mais engraçado é que a sociedade assiste a tudo isso de camarote. É muito difícil, é impressionante como a sociedade não percebe essa postura não cidadã. Aliás, a grande maioria confunde, por exemplo, ser humano e cidadão, né? A pessoa, quando você questiona algumas pessoas, elas dizem, olha, mas eu pago impostos, eu sou um bom pai ou uma boa mãe, eu não roubo, não cometo crimes, enfim, eu faço a minha parte. Claro, você faz a parte relativa à sua vida pessoal, mas ao coletivo você deixa completamente a desejar. Essa falta o não entendimento dessa questão leva a esse resultado aí, ó. Eles podem mudar uma legislação que é altamente prejudicial à sociedade inteira, não é isso? Sem que ninguém faça nada. Ou seja,
os eleitores que não são representados na realidade vão continuar não sendo, né? Hoje, num programa aqui, eu fiz um comentário dizendo o seguinte: escuta, se a gente fosse de lar em lar no Brasil e perguntasse assim, o que seria melhor para a educação das nossas crianças, por exemplo, a resposta unanimemente apontaria para o seguinte: olha, essa escola tem que ser uma escola boa, tem que ser uma escola que eduque, que dê estrutura, que a criança aprenda, enfim, tem que ser uma escola mesmo, né? Tá, então se esse é o desejo da maioria absoluta, quase total, por que não é assim na realidade? A resposta é simples. Ora, essa maioria não é representada por aqueles que deveriam tomar essa atitude, né? Para dizer para o gerente do Estado, dizer, ó, é isso assim, assim, assim que nós queremos, e é isso que vai ser feito. Mas não é assim que acontece. E não é assim que acontece exatamente pela postura não cidadã que as pessoas insistem em ter. Não tem voz ativa. Com certeza, com certeza. Olha, se você não quer saber, é difícil a gente entender, né, que as crianças que estão morrendo de fome são culpa nossa, isso é nossa culpa, que a falta de residências para as pessoas que estão morando embaixo da ponte também é nossa culpa. É difícil aceitar isso. Mas, enfim, essa é a realidade, né? Então, enfim, nós estamos aqui discutindo na rádio, que não é rádio e TV, que não é TV também, é um veículo híbrido, né? Aliás, eu gostei desse nome, hein? Veículo híbrido. Eu estou aqui batendo um papo com a professora Luciane Mascarenhas, que é mestre em Direito, doutora em Ciências Ambientais, professor Newton Oliveira, que coordena o Laboratório de Gestão Ambiental, Gestão Territorial da UFG, Universidade Federal de Goiás, e também com o professor doutor Carlos Hiro Saito. Uma última pergunta para liberá-los, porque eu sei que vocês já trabalharam muito hoje, já estão loucos para participar do festival que está acontecendo aí fora, né? Curtir esse céu maravilhoso que a gente costuma ver por aqui em Goiás e tal, esse friozinho gostoso. A pergunta é muito simples, professor, e não é nem de um jornalista ou de um comunicador, não é? É de uma pessoa mesmo comum. Para onde nós estamos indo, professor, desse jeito aí? Onde isso vai dar? Bom, eu sou otimista, então eu acho que a gente consegue achar uma luz no fim do túnel, certo? Algumas coisas são importantes para isso acontecer, que é o que a gente estava discutindo hoje no nosso mini curso, e que a gente apresentou o material que a gente desenvolveu de educação ambiental para o Ministério do Meio Ambiente em 2006, tratando da conservação da biodiversidade. A gente mostrou sempre situações reais de conflitos socioambientais, retratados em todos os biomas, e sempre a gente fez